Retomando a sessão, peço à primeira secretária que proceda à verificação de presença. Estão presentes vereadores Abner Rosa, vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas Amizade, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos quórum. Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a senhora Sueli da Silva Alves da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, que tratará do tema Campanha Salarial dos Servidores. A senhora tem um tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Eu só peço, senhora Sueli, que por gentileza a senhora se atenha ao tema que foi proposto para o uso da tribuna, e se caso algum vereador se sentir ofendido, eles têm o direito de ter a parte na fala da senhora, ok? Fique à vontade, então. Então, bom dia a todos, aos telespectadores, aos internautas que acompanham aqui a TV Câmara. Eu pedi a tribuna semana passada, por uma questão de... Eu entendi até como uma sabotagem, parece, porque eu tive aqui para retirar o formulário e fui impedida. No dia 1º de maio, que era feriado, fechado. Na terça-feira estive aqui para retirar o formulário e não deu, então, o prazo legal aqui pelo regimento dos 3 dias. Então, eu achei importante pedir essa tribuna, mas eu acho que é muito importante e eu acredito muito na positividade e eu acredito que na vida nada acontece por acaso. Então, foi melhor até eu poder hoje usar a tribuna por conta de todos os acontecimentos que houveram aqui nessas últimas semanas e então eu queria falar um pouco sobre o que foi a sensação dos servidores que aqui estiveram lutando pela dignidade do seu salário. Primeiramente, a gente teve uma negociação com a Prefeitura, nos foi apresentado um índice do IPCA do ano de 5,6% de inflação acumulada no último período. No entanto, nosso sindicato, depois de fazer a assembleia com os servidores, que são quem decidem, de fato, as reivindicações da entidade, nós somos meros representantes do desejo, da vontade dos trabalhadores. Então, o que aconteceu? Não é verdade que eram 5,6%, porque nós temos um congelamento de salário de 2019 e 2020 acumulado, e que o prefeito Isaías Santana teve lá na rádio e acusou o sindicato, na minha pessoa, porque eu que estive lá, que nós divulgamos verdades parciais para justificar os nossos pedidos. Então, primeiro, a gente não faz pedido, a gente faz reivindicação. E segundo, eu vou colocar alguns elementos aqui, e aí as pessoas que estão assistindo essa sessão vão ter a oportunidade de tirarem as suas próprias conclusões. Primeiro, eu disse que existe sim um acumulado de inflação, 4,1% em 2019, 4,48% em 2020, que não nos foi repassado. 2021, o prefeito deu 10%, aliás, 2020 e 2021, que ele não fez o repasse, que é referente a 2019 e a campanha salarial 2020. De 2021, ele deu os 10%, ainda ficou devendo para a gente 0,49%, porque a inflação do IPCA foi medida em 10,49%. E aí ele se apega na lei, diz que foi pedido pela lei do congelamento da pandemia do Covid, aonde, assim, nós, servidores, fomos os que mais trabalhamos durante a pandemia,
Fomos nós que saímos de casa, fomos nós que nos arriscamos, principalmente o pessoal da saúde, assistência social, segurança e o pessoal da mobilidade urbana. E aí a lei não diz isso. Então, a gente queria dizer o seguinte: nós temos assegurado na Constituição Federal, no inciso 10 do artigo 37, que diz assim, que fica assegurado a revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Isso está na Constituição Federal, que é a lei mãe desse país. É a lei que sustenta a democracia. Aí nós temos a Lei Orgânica do Município, no artigo 84, que diz a mesma coisa. E, inclusive, diz mais, diz que para preservar o poder aquisitivo do trabalhador. E nós temos a Lei 173, que é citada pelo prefeito, como a lei que impede ele de fazer o reajuste, o repasse integral da inflação. E lá no inciso 8º, no artigo 8º, inciso 8º, está dizendo: nenhum reajuste, nenhum aumento poderá ser concedido acima do índice da inflação medida pelo IPCA. Ele aponta, inclusive, a lei aponta o IPCA como índice de medição de inflação para que seja feita a correção monetária nos salários dos servidores. E, para se defender, o prefeito usa a reforma administrativa, que iniciou em 2017, a vigência dela era para terminar em 2020, e ela está se arrastando até agora, o último lote foi agora, e muitos servidores ficaram de fora dessa reforma. Haja vista a saúde, ninguém da saúde vai ter reforma administrativa. Vergonhosamente, um médico aqui na cidade, um concursado, ele ganha R$ 4.700 para trabalhar 36 horas. E ele não vai ter o direito a esse reajuste de salário. Então, a gente queria dizer que o sindicato nunca usa verdades parciais. A gente nunca pede, a gente reivindica. E sempre o que está na lei, que é nosso direito reivindicar. E aí, aborreceu muito a gente essas 2 semanas, porque nós fomos tratados assim com muita hostilidade, né, com muita arrogância. A gente sentiu aqui, inclusive de alguns funcionários da casa aqui, uma hostilidade com os servidores que estavam aqui para lutar pelo seu salário, pelo seu direito, né? E, fruto disso, os servidores estiveram aqui para protestar da única forma que nos cabe. E aí eu vou fazer uma crítica aos vereadores, que disseram, nos convidaram para uma reunião. Nós viemos aqui, a primeira reunião que nós tivemos com os senhores, nós viemos a convite dessa casa. Se comprometeram com os servidores, leram aqui um documento público, que está gravado aí na sessão, e aí depois nos trataram da forma que nos trataram. Por quê? Porque se comprometeram com a gente, de que a gente ia buscar aquilo que tinha saído na Assembleia. Então, o que aconteceu, de fato? Nós ouvimos aqui um vídeo da Maria Amélia, infelizmente pegou muito mal para a categoria. Por quê? Porque foi hostil, os servidores se sentiram ameaçados. Já peço uma parte, por favor. Vejo que esse vídeo foi recortado e não fala o contexto geral. Eu disse que sou, sim, a favor do reajuste, inflação e a proposta que nós fizemos para os servidores. Somos a favor do reajuste servidor e simplesmente pegou a última fala, onde eu disse, o prefeito disse para nós, ou é 7% ou é 0%. Não foi a minha fala. Sim. Então, esse recorte, eu preciso que vocês também revejam os conceitos e a montagem iludindo outras pessoas, dizendo aquilo que eu não disse. Sim. Certo? Saiu fora do contexto. E eu gostaria de retomar aqui dizendo que o 7%, ele saiu na mesa de negociação com o sindicato. Aí nós ouvimos aqui, o sindicato falhou.
o sindicato foi ineficiente nas negociações. Não, o sindicato trouxe a proposta aqui para os vereadores de 7%, mas os servidores queriam 9%. E nós trouxemos para essa casa porque havia aqui um compromisso dos senhores com os servidores, dizendo que iam nos ajudar a buscar aquilo que a gente não conseguia, certo? E o que houve? Não conseguiram nada. A proposta que vocês trouxeram foi ainda mais rebaixada, foi 6,5%. Só avançou para o 7% porque eu falei que eu tinha reunião com o prefeito gravada. O prefeito, e com a autorização dele, eu gravei a reunião, pedi para ele, se ele deixava eu gravar, ele deixou eu gravar. Então, gente, é muito ruim. Aí eu vi uns vídeos, né, alguns vídeos aí que nos atacam, e aí, assim, o sindicato a favor do desconto do aposentado. Não, nós não somos nem a favor da reforma da Previdência, nunca fomos. E nenhuma reforma, que foram várias. Nós tivemos reforma em 93 do Fernando Henrique Cardoso, tivemos reforma em 98 do Lula, tivemos outra reforma em 2003 do Lula, tivemos a reforma da Dilma em 2015 e tivemos a reforma de 2019 do Bolsonaro. E nós não éramos a favor de nenhuma, lutamos muito para que nenhuma delas passasse. O movimento sindical lutou foi muito. Então, o que acontece? Infelizmente, o sindicato ele é responsabilizado por uma responsabilidade que, na boa, deveria vir dos senhores aqui. O prefeito tem que cumprir a lei. Vocês são os vigilantes das leis. Então, o prefeito manda projetos aqui que não cumprem a legislação e vocês votam tudo o que ele quer. Certo? Queria dizer, Paulinho, que o Paulinho dos Condutores, ele recebeu esse pseudônimo de nós do movimento sindical. Porque foi um dos maiores dirigentes que essa cidade já teve. O Paulinho construiu a sua candidatura nas greves, na luta da classe trabalhadora. Dizer aqui nessa tribuna que o sindicato tem que negociar, modernizar na mesa com o patrão. É assim que os trabalhadores, essa homenagem linda que vocês fizeram aqui, antes dessa tribuna, é assim que a gente vai negociar? O patrão, o dono da caneta? Então, assim, não, nós não vamos, não. Então, foi uma semana de muita reflexão, os servidores entenderam o que houve, até a quantidade de servidores aqui foi questionada. A gente achou assim, um absurdo dizer que as pessoas que perderam horas de trabalho, o salário já é uma porcaria, já é muito baixo, não faz frente à necessidade dos trabalhadores. E aí, como assim o trabalhador vem aqui e protesta da forma que ele consegue? Qual que é a forma? Impedir que vote para tentar avançar. Senhor presidente. E fomos impedidos, entendeu? Eu gostaria de interpor, citar o meu nome, Sueli. Você sabe o respeito que eu tenho pelo movimento sindical, né, a luta que a gente já fez no movimento sindical. Em momento algum eu tentei denigrir a imagem do sindicato, nunca tentei fazer isso, até quando eu cheguei nessa casa em 2017. Se hoje as portas dessa casa é aberta para o movimento sindical inteiro, é que a gente, através, junto com os outros vereadores, a gente sempre atendeu da melhor forma possível, né? E também quero dizer que quando a gente falou em relação a isso, Sueli, eu disse bem claro, a categoria tem que estar mobilizada. A categoria tem que estar mobilizada porque a gente fez todas as tentativas possíveis com o prefeito Isaías, né? E a gente, quando vereador, não conseguia avançar mais. E o projeto veio para essa casa, né? E se a gente, vereador, se a gente não votasse, os trabalhadores não receberiam aumento. O que eu perguntei para você, se a categoria estava mobilizado para ir para uma greve. Você sabe muito bem que se fosse através da justiça, os servidores poderiam não receber. Então, assim, a gente já participou de vários movimentos, e a gente, enquanto participa dos movimentos, a gente sabe disso. Eu tenho um respeito enorme por vocês, pela CSP com Lutas, pelo PSTU, pelo trabalho que faz, mas essa é a realidade. Né, o que eu quis dizer é se a categoria de servidores está mobilizada para uma greve. E aí a gente sabe que a dificuldade que é. E avançou muito. Né? Era infração, nós vereadores intermediamos, suspendemos a sessão, conversamos com o prefeito, chegou no limite. Né? Chegou no limite, até inclusive de um vídeo que você fez,
Você dizia o seguinte, era infração, o prefeito chegou a 7%. Em negociação, nós sabemos que é isso. A reivindicação era 9%, chegou a 7%. Agora, chegou um momento que não avançava mais. Aí eu pergunto, a categoria estava mobilizada para uma greve nesse momento? Ou se a gente não votasse, talvez não poderia prejudicar mais a categoria? Então, foi nesse sentido que a gente fez aquela colocação. Mas isso não modifica a forma como a gente foi tratado aqui. Entende? Os servidores ficaram muito decepcionados. Muito. Muitas mensagens nós recebemos aqui. Então, os servidores se sentiram traídos. Por quê? Porque leram uma carta bonita aqui, de apoio, e na hora de apoiar, tentam sufocar o movimento, sabotar o sindicato e jogar a culpa nas nossas costas. Entende? Dizer que a gente é a favor de desconto para servidor. Nós temos aqui. Tenho aqui, ó. Nós protegemos todos esses servidores aqui, ó. Sabe por quê? Eles ganham menos de R$3.000 do IPMJ. É uma lista imensa. Então, foi nesse sentido que a gente foi lá falar com o prefeito, para ter sensibilidade e aumentar essa taxa de isenção, porque a reforma ia ser feita de qualquer jeito. Ele ia imputar o desconto para os aposentados. E a gente, o que a gente fez? A gente tentou proteger aqueles que não têm condições de pagar convênio, de comprar remédio, e esses sim, eles são atendidos no serviço público. Somos nós, servidores da prefeitura, que atendemos eles. Não é a classe média que tem convênio. E são esses servidores mal remunerados que atendem esse público, que também é prejudicado no Instituto de Previdência. E não precisa muito, gente, muito esforço. Acompanhe. A vida financeira do Instituto de Previdência é pública. Ela está lá no site, para todo mundo ver. Agora, ninguém falou aqui do que a gente conseguiu de positivo, que foi reduzir a idade da aposentadoria, que foi garantir que as pessoas pudessem aposentar até dia 31 de dezembro deste ano, usando a lei antiga, e mesmo assim, o Instituto de Previdência não está cumprindo, com a anuência do prefeito, e nós já discutimos isso com vários vereadores aqui, e não vimos nenhuma ação para tentar reverter e para tentar garantir aquilo que foi negociado conosco do sindicato, com vocês que são os vereadores e com a comissão de servidores que tiveram presentes nessa discussão. Que é a aposentadoria, a pensão por morte para filho, que era de 18 anos, até 18 anos o filho recebia, agora é até 21. Conseguimos garantir isso porque teve uma servidora que morreu de Covid aqui, e as filhas dela tiveram que sair da faculdade, porque não tinham condições de pagar a faculdade. Foram prejudicadas por causa da lei do Instituto, que só garantia a pensão até 18 anos. Garantimos a redução da idade para insalubridade, que era 60 anos e agora é 57. Então, assim, tudo que a gente fez para melhorar a lei, inclusive aumentar a faixa de isenção, e vocês estavam com a gente, vocês participaram de toda a discussão. Agora, dizer que o sindicato é a favor, que o sindicato é a favor de confiscar salário de aposentado, é desrespeitoso para a gente, que é do sindicato. Só que a gente queria dizer que os servidores sabem a verdade. Então, não é tentando marginalizar o sindicato que se consegue resultados. Os servidores sabem a verdade. Eles sabem que a gente fez o que foi possível e que nós vamos lutar, sim, vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando, e aí serviu também para a gente ver o seguinte, que aqui nessa casa, os servidores daqui têm tratamento diferenciado. E aí, Roninha, 1,5 milhão que sobrou, poderia garantir o repasse da inflação do VR de todos os servidores, se fosse devolvido para a prefeitura.
Ou poderia garantir uma ajuda social para os trabalhadores da Vibraz, que estão há 8 meses sem salário. Então, aí a gente entende assim, né? A nobreza, os nobres e aqueles que os servem são privilegiados em relação aos outros. Então, a gente que serve a população é tratado como servidor de segunda classe? Como lá na era medieval? Sabe? Então, é assim, é para a gente pensar. Até quanto a gente pode contar com os vereadores? E nesse momento, eu digo aos servidores todos, que nós podemos contar é com as nossas próprias forças. E com a nossa luta, e é só com a luta, e com a mobilização, e com o apoio ao sindicato, que a gente vai conseguir avançar. E só para concluir, senhor presidente, eu ouvi aqui também que os servidores que ganham pouco, né, esses coitados do IPMJ que ganham R$2.000, que eles escolheram ganhar pouco, que eles tiveram a vida toda para melhorar. Então, eu trouxe aqui só a título de informação, quem tiver curiosidade pode pesquisar. Em 2004, o menor salário dessa prefeitura era R$ 549,70 o base. A referência 3, que é a que eles ganham hoje, era R$ 651,72. O salário mínimo da mesma época era R$ 260. Ó, fonte do governo, tá? Então, o menor salário da prefeitura era mais do que 2 salários mínimos, o base. Então, ninguém escolheu ganhar mal. O que aconteceu é que, ao longo desses anos todos, pelo menos de 2004 para cá, todos os vereadores que passaram por essa casa votaram leis que tiraram o direito do trabalhador. E que arrocharam o nosso salário e deixaram hoje as pessoas nesse estado de agonia que elas se encontram. Certo? Mas, do mais, vocês foram eleitos pelo povo e estão aqui para servir o povo. Só que o servidor também é povo, e quem serve o povo é o servidor, não é o vereador. O vereador pode até pedir o serviço, pode até destinar as suas emendas, mas quem vai lá executar o serviço somos nós. Então, para refletir, para vocês refletirem, para os servidores também, eu deixo aqui o meu abraço para o pessoal que lutou com a gente, né, para os servidores que tiveram aqui, que perderam horas de trabalho, que com certeza vão sofrer outro tipo de perseguição, mas a gente está aqui para defender eles. E dizer para aqueles que refutaram da luta e que ligaram aqui para os vereadores, que eu também tenho uma opinião sobre isso, que se sentiram ameaçados com esse 7% ou nada, que nós ouvimos várias vezes aqui. Não, mas se não for isso, não vai ser nada. E aí as pessoas já ganham pouco. Ai, vamos ficar sem nada? Então, vou aceitar, né? Fazer o quê? Mas é assim que se negocia? Então, está errado. Então, assim, eu gostaria de gostaria de agradecer aqui, eu excedi o tempo, porque fui interrompida aqui, mas dizer que a luta continua. E a próxima luta nossa vai ser na votação da lei de orçamento, porque o prefeito deixou bem claro que a responsabilidade de a gente ter esse aumento inexpressivo é dos senhores que votaram a lei orçamentária anual aqui. E que foram vocês que disseram que ia ser esse valor. Então, na LOA, quando for votar, nós estaremos aqui. Só pela ordem, senhor presidente, gostaria de aproveitar a presença da presidente do sindicato. Assim, a lei orçamentária vai votar para 2024 e nós sabemos que o ano que vem não pode dar aumento real, somente a inflação. Então, assim, eu vejo que é uma luta que no ano que vem nós não vamos vencer pela imposição legal. Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença para dizer que a gente continua firmes, eu na condição de servidor,
independente de qualquer coisa, quem falou verdade, quem falou mentira, o servidor vai ter condição de saber. Como a senhora citou aqui a reforma da Previdência, todo mundo sabe. Quem acompanhou sabe da verdade. Mas se a gente pode continuar essa luta até 31 de dezembro desse ano, porque eu também não ouvi da senhora, não vi vídeo, mas falaram para mim que a senhora disse que agora não tem mais condição. Então eu gostaria de continuar essa discussão com o Executivo Municipal, porque eu acho que sim, é possível a gente chegar nos 9%, que são 2% para a gente atingir aquilo que era o objetivo de todos nós, que foi aprovado pela Assembleia. A gente Obrigado. espera, do fundo do coração, que seja verdade. Obrigada, gente. Um ótimo dia para todo mundo e a gente agradece a oportunidade. Agradecemos a exposição feita pela senhora Sueli da Silva Alves da Cruz. Agora, então, solicito